Olá pessoal, paz e bem, novamente estou aqui com mais um vídeo sobre história da igreja, sobre história do cristianismo e sobre a própria igreja anglicana, que eu peço um pouquinho mais de calma até nós chegarmos nela. No último vídeo, nós trabalhávamos a questão da diferença entre religião e denominação. Bem, nós vimos então que dentro do cristianismo há várias denominações, há várias ramificações. E aí é inevitável aquela pergunta: se a Igreja de Jesus Cristo é una, ou seja, só existe uma Igreja de Jesus Cristo, porque ela é o próprio Cristo, por que então a Igreja de Jesus Cristo se subdividiu, se ramificou em várias denominações? Bem, responder essa pergunta é um tanto quanto difícil, porque envolve uma questão teológica, envolve uma questão doutrinal. E aí, eu não sei o quanto que vocês que me assistem entendem um pouco de teologia, têm uma sólida formação doutrinal, de religião cristã ou da sua própria igreja cristã. Mas vamos assim tentar, de uma forma bem breve, de uma forma assim mais simples possível, tentar responder essa pergunta. Imaginemos uma família, um pai, uma mãe, 2 ou 3 filhos, por exemplo. Se nós pegarmos essa família e observarmos o pai e a mãe, vocês vão perceber que tanto um quanto o outro são diferentes um do outro. Eles têm semelhanças, mas eles também têm muitas diferenças. Por isso que às vezes um escolhe uma coisa e o outro outra coisa. Isso com relação a pai e mãe. Se nós pegarmos os filhos, vocês vão perceber que além deles serem diferentes entre eles, muitas vezes também são diferentes do pai e da mãe. É a mesma família. São filhos nascidos de um mesmo casal. Porém, muitas vezes têm gostos diferentes, pensamentos diferentes, escolhas diferentes. Partindo desse princípio, nós temos que entender que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é composta exatamente por esse tipo de família, ou por estas famílias. Famílias que nem sempre pensam igual, famílias que não têm gostos iguais, famílias que têm estilos diferentes. Então, partindo desse princípio, dá para entender por que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo também é diferente. Dá para entender por que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo está dividida, está fragmentada em denominações, em ramos. Porque os homens não são iguais. Os homens não pensam iguais. Os homens, ao ler a Sagrada Escritura, ao ler a Bíblia, muitas vezes têm interpretações, têm entendimentos diferentes. O mesmo texto, pode suscitar em mim uma interpretação, no outro, outra interpretação. E talvez você poderia me perguntar, mas a Bíblia, se é a palavra de Deus no meio da humanidade, se é o livro que os cristãos usam como referência, como fonte, como guia, como luz, como é que um mesmo texto pode dar interpretações e significados diferentes? Isso a gente explicaria por um conceito
vamos assim dizer, psicológico. Cada um de nós tem dentro de si um ideal. Cada um de nós tem dentro de si uma visão. Cada um de nós enxerga as coisas de uma certa forma. Isso, eu diria, que são elementos que cada um de nós tem. Cada um de nós tem dentro de si uma verdade. Cada um de nós consegue explicar determinadas coisas até um certo ponto. Cada um de nós incorporou verdades para si. E é exatamente essas verdades incorporadas, esses elementos incorporados, que vão fazer com que nós entendamos ou não determinados assuntos. A Sagrada Escritura, ela pode ser interpretada de duas formas. Uma, na sua forma mais rudimentar, ou seja, na sua forma mais fundamentalista, interpretação do texto ao pé da letra. Ou você pode fazer uma interpretação mais abstrata, uma formação onde você consegue enxergar o que está por trás daquele texto. Aquilo que nós falamos sobre verdades veladas. Aquilo que muitas vezes eu, por ter um conhecimento diferenciado de determinadas coisas, consigo enxergar coisas que muitas vezes não estão explícitas no texto. Então, também depende muito da minha formação cultural, depende muito da minha formação social, depende muito da minha formação intelectual. Então, quanto mais conhecimento eu possuo, mais variedades ou mais elementos eu possuo dentro de mim. E tendo mais elementos dentro de mim, eu consigo interpretar o texto, aquela passagem bíblica, com outro olhar, com outra propriedade. E muitas vezes essa interpretação, ela pode ou não agradar a quem está do meu lado, ou pode ou não agradar aquele grupo ou aquele outro grupo. Então, se a Igreja de Jesus está dividida, é porque nós, seres humanos, estamos divididos. Nós, seres humanos, não temos uma uniformidade. Se dentro da nossa própria família nós não somos uniformes, imagine nos grupos sociais que nós formamos. E a igreja, queremos ou não, ela é um grupo social. Ela é uma instituição que aí está composta por homens, governada por homens. Homens que não estão unidos entre si. Homens que possuem diferenças entre si. Se existem essas diferenças, elas fatalmente também vão ressoar também na igreja. Por isso que a Igreja de Cristo está dividida. Veja, Cristo não está dividido. A igreja com letra maiúscula não se divide. Mas a igreja, letra minúscula, cada um de nós batizados nessa fé em Jesus Cristo, nós estamos divididos. Então é óbvio que nós vamos querer dividir aquilo que não se divide, que é a igreja. E como é que eu divido aquilo que não é divisível? Através da minha forma de interpretação. Então eu espero que você tenha entendido por que a Igreja de Jesus Cristo está dividida. Porque nós, seres humanos, é que estamos divididos. Oxalá, um dia, possamos todos nós nos unirmos numa mesma fé e aí sim, cessar a divisão que existe entre a igreja. Forte abraço, até o próximo.